Fala galera, beleza? Hoje o conteúdo é top, beleza? Já vale o seu like aí, acredito que se você está aí, já deixa o like pra nós, beleza? Acredito que vai ajudar bastante esse canal a desenvolver para que você possa ver mais vídeos aí, beleza? Aí se você deixa o like, o YouTube te notifica aí, você tem que estar inscrito também no nosso canal, para que o YouTube possa notificar você quando a gente estiver fazendo vídeos novos, essas coisas, entendeu? Então deixa o seu like aí, se inscreve no canal. E se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa no mercado, comenta aí alguma dúvida que a gente vai tentar responder todo mundo, beleza? Então vamos começar. Vamos começar. A gente vai falar sobre ciclos, né? Hoje, né? Sobre ciclos. O que eu quero dizer quando eu falo sobre ciclos? Que tudo no mercado tem um ciclo. Não importa o que seja, tudo tem um ciclo. E quando eu estou falando que tudo no mercado tem um ciclo, é no sentido da palavra mesmo, da palavra tudo. É tudo mesmo. Quando eu falo de tudo, eu estou falando de movimento, estou falando de padrões de candle, estou falando de simetrias, eu estou falando de gap de alta, gap de baixa, tudo. Gap de alta, gap de baixa, movimentos, simetrias. Por que é tão difícil ganhar dinheiro no mercado? Porque é complicado você entender quando a gente fala sobre ciclos. Mas quando você entende os ciclos do mercado, você começa a pegar digamos assim, começa a descobrir uma pontinha de, de para onde você está indo, para onde você tem que olhar, beleza? Agora a gente vai começar a falar sobre os ciclos, você vai começar a entender. Vamos lá. Quando a gente fala sobre ciclo bom, né? Tá ali bom, ruim, médio, péssimo, excelente, beleza? Quando a gente fala sobre ciclo bom, né? A gente fala quando alguma coisa está indicando outra coisa com certeza. Ou seja, vamos, por exemplo, aqui, por exemplo, digamos que isso aqui é um candle de força de baixa, tá? Esse candle aqui é um de baixa, ó. Vou pintar porque só tem um piloto, então eu vou dizer que é o piloto de candle de baixa aqui, beleza? Esse candle está pintado, ele é um candle de baixo, tá? E ele é um candle de quê? Ele é um candle de força. Vamos botar ele maior para dizer que ele é um candle de força. Tá. Ele pode tirar o pau, não tem problema, ele é um candle de força. Ok, ele é um candle de quê? De força de baixa, beleza? No ciclo bom, um candle de força de baixa, ele tem que indicar o quê? Força de baixa. Então, em seguida de um candle de força, o que tem que vir outro? Candle de força. Aí sim. Então, quando acontece isso, quando em seguida de um candle de força de baixa vem outro candle de força de baixa, o mercado está indicando o quê? Que para mim, os candles de força de baixa estão funcionando bem. Então, um ciclo bom, né? Então, a gente vai dar exemplos aqui, todos os exemplos aqui, tá? Então, quando o mercado ele deixou um candle de força de baixa, e se o candle de força de baixa está indicando outro candle de força, que o candle de força de baixa indica a força de baixa, né? Então, ele tem que dar outro candle em seguida para que confirme para mim que o ciclo de baixa, ou que o candle de baixa de força estão funcionando. Aí quando ele dizer para mim assim, o candle de força de baixa está indicando força de baixa. Então, está no ciclo bom, está indicando corretamente os padrões, né? Está indicando que o candle de baixa, de força de baixa, está indicando força de baixa mesmo. O mercado está indo para baixo. Aí o que acontece? Às vezes, se o mercado indicou isso e funcionou, se o candle de baixa deu um candle de baixa e apareceu outro candle de baixa em seguida, de força, que ele está funcionando. Aí o que acontece? O mercado está num ciclo bom. Só que aí quando ele dá um candle de força de baixa, aí ele dá outro candle de força de baixa. Aí de repente ele faz isso aqui, ó. Dá um candle de fraqueza aqui de baixa, um candle menor. Isso é um candle menor aqui, né? Aí esse candle de força indicou um outro candle de força, e esse outro candle de força indicou outro candle de força. Só que aí, o que aconteceu? O mercado deixou esse candle aqui, né, menor. Ou seja, ele indicou que o candle agora é um candle de fraqueza de baixa. Então, o que acontece? O mercado vai para cima, né? Vai para cima agora aqui, ó. Vai para cima. E o que acontece? Esse é um candle de quê? De força de alta. Aí o que acontece? O mercado continua o movimento de alta. O que eu estou dizendo? O que eu quero passar com isso para você? Você percebeu alguma coisa aí nesses 5 candles aí que indicou, de indicadores? Agora eu vou explicar para você a lógica. Ó. Esse candle de força, esse é o candle de força, que indicou força. Aqui está a confirmação que esse candle indicou força, beleza? Aí o que aconteceu? Esse do candle aqui, ó, esse candle aqui indicou força também, só que ele deixou um candle de fraqueza, indicando que o mercado vai modificar o próximo movimento.
Por isso que eu passo o padrão de fim de movimento, ou seja, quando o mercado indica fraqueza, você pega um padrão de alta, ou uma força para alta. Esse é o operacional com passo da mentoria, fim de movimento. Aí o que acontece? Quando o mercado indica fraqueza aqui, nesse movimento, eu espero que o que é o melhor? Eu posso entrar aqui, né? Quando o padrão de fraqueza está funcionando, só que aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso analisar e olhar se o padrão de fraqueza está funcionando, tá? Claro que a gente vai falar sobre o padrão de força, calma que a gente vai falar sobre o padrão de fraqueza também nos próximos vídeos, mas aqui eu passo o padrão de força. Aí o que aconteceu? Isso aqui eu não entraria aqui, no caso, no fim de movimento, eu esperaria o mercado dar esse candle aqui, ó. Esse candle aqui, né? E no caso do candle de força, tá? Se for você estar analisando o candle de fraqueza, aí é depois, tá? Aqui é o candle de fraqueza, para eu ver se o candle de fraqueza está funcionando. Esse é o próximo vídeo. Eu estou falando sobre os candles de força. Aí o que acontece? Se eu estou só analisando o candle de força, eu não estou analisando o candle de fraqueza, aqui eu não vou entrar. Que aqui é um candle de fraqueza, eu não posso entrar para a alta sem saber se está funcionando ou não. Aí o que acontece? Aparece esse candle de força aqui. Esse candle de força. Aí o que acontece? Aqui é uma entrada válida para fluxo. Por quê? Eu sei que os candles de força estão indicando força. Ou seja, aqui ó, já confirmou para mim. Esse candle de força indicou força. E aqui esse candle de força indicou força. E aí o que acontece? Eu sei que os candles de força aqui, ó, por causa desse movimento anterior aqui, ó, tá funcionando. Os candles de força estão funcionando. Estão indicando força. Aí é quando o outro candle de força ó, também vai indicar força. É quando no momento exato do gráfico que o ciclo está bom, né? Que o ciclo está bom ou excelente aqui, ou bom ou excelente, né? Porque o ciclo de força está indicando realmente força. Então é um momento em que eu posso acreditar nos candles de força, porque eles estão indicando força realmente, estão indicando verdadeiramente para mim que o mercado, que os candles de força estão indicando força. Agora, vamos para o ciclo ruim e péssimo. Quando é o ciclo ruim e péssimo? É quando o mercado, ó, de novo, esse exemplo aqui é o exemplo 1, tá? Exemplo 1, ó. Vamos para o exemplo 2 agora. Exemplo 2. O mesmo candle de força aqui de baixo, ó. O mesmo candle de força de baixo aqui, ó. Aí o que acontece? Esse candle de força de baixa, ele deixa uma velinha aqui, ó, de alta. Uma velinha de alta. O que significa para mim? Que os candles de força de baixa não estão indicando força de baixa. Então aqui temos um ciclo que é ruim, ó. Porque ele é um candle de força de baixa. É para fazer o que? Esse movimento aqui, ó. Para fazer isso aqui, ó. Um candle de força de baixa para indicar força de baixa. Aí o que acontece? Ele deixa um candle de alta aqui. Aí o que acontece? Os candles de força de baixa não estão indicando força de baixa, né? Então o que acontece? Esse é um ciclo ruim ou péssimo quando de novo ele dá um candle de força de baixa. De novo, ele deu um novo candle de força de baixa aqui, ó. De novo, candle de força de baixa. E aí vem dar outra velinha aqui, de alta. Então significa que os candles de força de baixa não estão indicando a força de baixa. Estão indicando o quê? Não estão indicando realmente força de baixa. Então, um ciclo ruim e péssimo, porque não estão indicando verdadeiramente para mim que os candles de força de baixa estão funcionando. Aí o que acontece? Não é para mim entrar para fluxo. Ela vai operar os padrões aqui. Esse padrão aqui é o padrão de porta-mentoria, vela de descanso aqui, ó. Então, é quando as velas pequenas eu espero, esse é outro operacional, que eu espero a força, espero o reverso, entra para força, espero o reverso. Ou seja, esse é um operacional que, tipo assim, eu não passo para as pessoas, né? Mas esse operacional aqui é a vela de descanso, né? No caso, é o operacional de vela de descanso. Mas aqui, ó, o que está indicando? O que o mercado está indicando para mim? Que ele está dando, ele tá demonstrando força, mas o movimento de força não está demonstrando força realmente naquele momento. Está demonstrando força e reverso, força e reverso. Então, ou força e correção, digamos assim, força e correção, força e correção. No momento está indicando movimento e correção, movimento e correção. Ou seja, por quê? Porque tem também a estratégia Fibonacci, nessas coisas que os caras também usam no gráfico, né? Fibonacci, é o momento que os caras que operam Fibonacci está funcionando, assim, o mercado está fazendo movimento e correção, movimento e correção. Então o que acontece? Não está havendo movimento e fluxo, movimento e fluxo, movimento e fluxo, ou seja, movimento e movimento e movimento, né? Está indicando movimento e correção, ou seja, ou ele indica movimento e movimento, ou ele indica movimento e correção, entendeu?
O mercado sempre é assim, ou ele indica movimento e movimento, ou movimento e correção. Ele não indica outra coisa. Ou ele indica um movimento forte para alta, ou ele indica um movimento forte para alta e um movimento de correção. Ou ele indica movimento ou movimento e correção. Ele não indica outra coisa a não ser isso, ou movimento de correção. Então você está ligado nisso, né? Uma hora vai estar indicando movimento, outra hora vai estar indicando movimento e correção, movimento e correção. Então você está ligado nessa etapa que o mercado está te passando. Como ele está indicando movimento de correção, você está ligado que ele está indicando movimento de correção e que o entrar para fluxo naquele momento não é válido, né? Entrar para fluxo é quando os candles de força estão funcionando. Ah, vou entrar para fluxo, vou operar fluxo hoje, beleza. Olha primeiro se os candles de força estão funcionando. Ah, os candles de força estão indicando força, beleza, eu vou operar fluxo, porque está indicando realmente que os candles de força estão indicando força. Aí quando o mercado está indicando movimento e correção, aí é outra coisa. Eu vou operar o quê? Só as correções. Só as horas de descanso aqui, ó. Eu só pego para as correções, ó. Movimento, eu espero a correção, eu entro aqui. Movimento, aí de novo movimento, outra correção, eu entro de novo aqui. Entendeu? Eu só vou entrar para as correções. Eu não vou entrar, ou só entro para os movimentos, é claro, né? Não entro para as correções. Ou seja, aqui é um movimento, aqui houve a correção, eu só vou entrar para o movimento. Aí outra correção, aí outro movimento, né? Aí eu vou entrar só para os movimentos, não vou entrar para as correções. Eu não vou entrar para fluxo, eu vou esperar as correções para que eu possa entrar na próxima vela, beleza? Então por isso que o quadro de vela de descanso também funciona bem. Mas só quando o mercado está indicando movimento e correção, movimento e correção. E os padrões de fluxo aqui, ó, é porque por esquema de força está indicando força, ou seja, movimento e força, movimento e força, movimento e força. Ou então é bom de pegar essa dinâmica, né, de que o mercado está indicando no momento, né? Então a gente vai estar sempre operando baseado no que o mercado está passando no momento e não no gráfico passado. O gráfico passado a gente vai usar somente para espelhar, só para espelhar um possível próximo movimento, mas sempre que está acontecendo no momento, nas primeiras, no máximo 5 velas aí do passado, no máximo 5 velas, é o que, no máximo 10 velas, no máximo, é o que você tem que operar. O que está acontecendo no momento é o que você vai operar, não é o que vai acontecer no passado lá atrás. O que está acontecendo no momento é o que você vai operar, beleza? Até a próxima.